Passando para deixar uma palavra nessa manhã. E a palavra é: você quer que Deus lhe defenda? Seja obediente a Deus no momento das afrontas, das dificuldades, no meio do vale. Seja obediente a Deus. Seja fiel a Ele em qualquer situação. Seja fiel ao Senhor, porque Ele vai honrar a sua fé. Assim como Ele honrou a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus, Ele honrou a fé daqueles jovens. Porque a ordem que o rei colocou, o rei Nabucodonosor, era para todos adorar uma estátua que ele tinha feito. Era para todos adorar. Se não adorasse, era para ser jogado na fornalha acesa. E aquele jovem não obedeceu a ordem do rei. Ele obedeceu a ordem do Senhor. Aqui em Daniel 3 fala, 16. Sadraque e Abednego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus é quem adoramos, se quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder. Mesmo que nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus e nem adoramos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Olha a fé desse jovem. Serve para nós no dia de hoje, no meio dos levantes, das dificuldades, quando o mundo querer oferecer algo, nós continuamos obedecendo a ordem de Deus, mas desobedece. É necessário desobedecer somente a ordem do outro lado e quer nos prejudicar, fazer com que a gente peca contra o Senhor. Mas nessa manhã o Senhor quer mudar os seus pensamentos. Continua sendo fiel a Deus, porque Ele vai livrar você do perigo, das armadilhas do inimigo, assim como Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da mão do inimigo, que era aquele rei que governava. Eles foram fiel a Deus em meio à dor. E Ele falou: se nosso Deus quiser nos salvar, Ele nos salva. E Deus, Ele honrou a fé daquele jovem. Aqui no 29 fala: de repente o rei Nabucodonosor se levantou e perguntou, que ele foi jogado na fornalha acesa, né? E perguntou, muitos espantados, aos seus conselheiros: não foram 3 homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, Senhor, responderam ele. Como é que eu estou vendo 4 homens andando solto na fornalha? Perguntou o rei. E eles estão passeando lá dentro, sem sofrer nada. E o 4º homem parece um anjo. O anjo do Senhor desceu lá daquela fornalha acesa. E a fornalha estava 7 vezes mais forte, porque o Senhor, ele tinha um propósito de honrar a fé daquele jovem. Eles obedeceram meio o fogo. E o anjo do Senhor desceu dentro daquela fornalha para salvar aquele jovem. Seja diferente, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego foram fiel até no meio ao humano, a morte, mas Deus deu vida, não só para ele. Deus deu vida não só para Sadraque, Mesaque e Abednego, mas deu vida também para aquele rei. Porque aquele rei, a partir do momento que Sadraque, Mesaque e Abednego não obedeceram a ordem do rei, eles não adoraram aquela estátua, não adoraram também o rei. O rei, vendo que Deus é Deus e é um Deus fiel com aquele jovem, aquele rei ordenou, não só ele, mas todos aqueles, adorar o Deus vivo de Sadraque, Mesaque e Abednego. É isso que Deus quer, aonde quer que nós estejamos, que nós venhamos ser luz, para o nome do Senhor ser glorificado, para o nome do Senhor ser exaltado. Assim como o nome do Senhor foi exaltado através de Sadraque, Mesaque e Abednego, aquele povo começou a adorar o Senhor.
Aqui 26 fala: aí chegou o rei perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, saia daí, venha cá. Os três saíram da fornalha, e todas as autoridades que chegaram ali perto deles viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles, e as labaredas não machucado, não tinha machucado, e nem o cabelo, nem um fio, nem o cabelo da sua cabeça, e as suas roupas não estavam queimadas, e ele não estava com cheiro de fumaça. Aí o rei gritou: que Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. E ele enviou um anjo e salvou os seus servos, que confiaram nele e não cumpriram a minha ordem. Pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar o Deus que não era dele. Por isso eu ordeno que qualquer pessoa, que seja qual for, raça, nação, língua, que insulta o nome de Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja cortado em pedaços, que as suas cabeças sejam totalmente arrancadas, pois não há outro Deus que possa salvar como este. Essa é a palavra. É esse que Deus quer, no meio de todas as circunstâncias. Continue sendo fiel ao Senhor, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, tanto para salvar nós, tanto para salvar aquele que está nos querendo nos matar. É a nossa obediência ao Senhor que faz com que nós se tornamos diferentes e as pessoas se converterem ao Senhor. Seja fiel a Deus. Em meio a qualquer dificuldade, o Senhor vai enviar o anjo para lhe proteger, para lhe guardar. E o nome dele, através do milagre que ele fizer, o nome dele é glorificado. O nome do Senhor é exaltado. Então guarde essa palavra. Desobedece a lei humana, mas obedece a palavra de Deus. Obedece ao Senhor. Obedece a Deus. Que o mundo ele nos oferece tudo para nos tirar do propósito, para nos sair do caminho que Deus tem para nós, botando dificuldade, lutas, guerra, atrapalho. Mas nessa manhã Deus quer lhe dar vida. Deus quer lhe dar vida. Deus quer fazer algo novo. Obedece somente. Obedece somente a voz de Deus. Obedece a Ele em meio à dor, em meio à luta. Obedece ao Senhor, porque Ele vai estar com você. Assim como Ele teve dentro da fornalha acesa. Enviou o anjo para proteger aquele jovem. Ele vai enviar para proteger você. Somente seja obediente em meio às lutas, às dificuldades. Obediência. Obediência gera bênção. E esse povo tiveram bênção. Não só Sadraque, Mesaque e Abednego, mas todo aquele povo. Porque ele não se prostrou e adorar a outros deuses. A um Deus de barro, uma estátua. Mas ele adorou o Deus vivo, Criador do céu e da terra. Continua adorando ao Senhor, que Deus vai honrar a sua fé.